E neste primeiro bloco vamos falar sobre as ações brasileiras para se investir em novembro. Já estou aqui com Larissa Quaresma, da Empiricus Research. Lari, obrigada pela participação. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui ajudando pessoas comuns a investir melhor. Né? Muito bom! E começando novembro, vários fatores mexendo com o mercado. Quais são os principais aí que estão mexendo com o apetite a risco? Acho que os fatores domésticos, eles se tornaram muito mais preponderantes do que os internacionais. Mais cedo nesse ano a gente estava com a dinâmica invertida, né? O internacional, com o corte de juros lá fora, estava contando muito mais, agora o corte já aconteceu e a gente fica aqui pendurado na questão fiscal aqui no Brasil. A gente teve dados da economia que mostraram uma economia forte, mas por outro lado, uma inflação acima da expectativa. A projeção de inflação para 2024 pelo relatório Focus estourou o teto da meta. E tudo isso tem muito a ver com a questão fiscal, essa percepção de pouco controle das contas públicas, uma falta de credibilidade mesmo da nova regra fiscal, que é o arcabouço. Então, para o mês de novembro, do ponto de vista macro, um ajuste fiscal, um ajuste nas despesas é o principal gatilho, na minha visão, para a Bolsa Brasileira de uma forma geral, né? Aqui, por enquanto, sem fazer nenhuma diferenciação setorial ou entre empresas. A gente acredita que vai vir esse ajuste muito em breve. Não sabemos se ele vai ser suficiente ou não suficiente, mas havendo algum tipo de ajuste, acredito que já seria suficiente para queimar um pouco de prêmio de risco no nosso juro futuro, que é o que está pesando sobre as nossas ações. No começo de outubro, a gente viu ali uma elevação da perspectiva aqui para o Brasil pela Moody's, né, a agência de risco, que acabou sendo ali no curto prazo muito positivo para as ações brasileiras. Mas em relação ao fluxo estrangeiro, como é que está o estrangeiro olhando para o Brasil? Essa elevação de rating não foi suficiente para trazer o fluxo estrangeiro. A gente viu, foi logo no início do mês, a elevação, e ao longo do mês o estrangeiro retirou mais 3 bilhões de reais, mais ou menos, da Bolsa Brasileira, levando o total aí do ano para 30 bilhões negativo. Então, foi insuficiente. Acho que as questões fiscais, que antes estavam um pouco mais restritas aqui, a discussão doméstica, a discussão entre os investidores locais, acho que isso pode ter acabado respingando lá fora também. É claro que você tem o fator Trump avançando nas pesquisas eleitorais americanas, e isso acaba sugando um pouco mais capital em direção aos Estados Unidos pela expectativa de crescimento maior em um governo Trump. Mas, novamente, acho que o fiscal influenciou nesse fluxo estrangeiro. Para ele voltar, também acho que depende do fiscal. E vendo essas notícias, mais informações sobre o plano de corte de gastos ali do governo, isso pode destravar mais valor aí à Bolsa Brasileira e de repente a gente pode esperar um rally de final de ano? Com certeza. O juro real de longo prazo, ele é o balizador do custo de capital, ponto de partida mesmo do custo de capital do investidor de bolsa, né? Isso em qualquer lugar do mundo. Aqui no Brasil, o nosso juro real ele é construído em cima do juro real americano, né? Então, assim, é claro que ao longo do mês o juro real americano subiu, então o nosso tem que subir também, mas a nossa subida foi muito mais do que proporcional à subida americana. De forma que o diferencial de juros hoje, né, o juro real de 10 anos daqui dos Estados Unidos está com uma diferença de mais ou menos 6 pontos percentuais, né? Quase 6 pontos percentuais. Isso é compatível, só não é maior do que da época do impeachment da Dilma Rousseff lá no ano de 2016. E aí você compara, né, como que estava o cenário da economia real em 2016? A gente estava enfrentando a pior recessão do século no Brasil, a gente tinha acabado de viver um impeachment, um ambiente assim, de absoluta incerteza institucional, política, a gente não sabia se ali os checks and balances, os equilíbrios dos três poderes iam funcionar. Então, assim, por isso eu vejo tanta gordura hoje, né? Do ponto de vista técnico, o posicionamento ele está muito leve. Como a gente falou, o estrangeiro tirou 3 bilhões. Os fundos locais foram obrigados a retirar mais dinheiro da Bolsa, porque os resgates dos fundos de ações e multimercados, que também tem posição em Bolsa, se intensificaram nesse mês de outubro. Além de tudo isso, né, se a gente vê um pouquinho desse gatilho macro, eu acho que volta esse fluxo e a gente tem um fundamento positivo ainda para sustentar. Como a gente falou, não podemos esquecer do copo meio cheio. A economia continua forte. Isso se traduz em lucros corporativos maiores. E a temporada de resultados do terceiro TRI acontece aí com mais força ao longo do mês de novembro. Então a gente tem uma economia forte, uma Selic que nesse terceiro TRI, contra
o terceiro tri do ano passado está menor, então uma despesa financeira menor, e as empresas mais enxutas, porque elas foram obrigadas a se enxugarem, né, diante do macro difícil que a gente teve em 2022 e 2023. Então a gente espera uma temporada de resultados positiva, né? Então acho que o gatilho macro, posicionamento leve, né, com fundamento bom, eu acho que a gente tem aí uma perspectiva muito boa para o final de ano. E quais os destaques para esse mês de novembro na carteira das 10 ideias? Eu vou trazer aqui 2 destaques, que são Direcional Engenharia e Porto Seguro, aliás, uma novidade da carteira 10 ideias. Direcional Engenharia, eu acho que a incorporação de baixa renda deve ser um dos destaques dessa temporada de resultados, né? E a Direcional, como nosso top pick aí desse segmento, deve se beneficiar. Ela já divulgou a prévia operacional dela com um crescimento muito forte das vendas. O que a gente não sabe ainda são as margens e quanto que ela gerou de caixa a partir dessas vendas. A gente espera que ela tenha mais um ganho de margem bruta substancial por conta da queda das commodities, né? Se tem algum benefício é esse. O que deve gerar aí um ganho de rentabilidade para a empresa muito grande, né? Uma geração de caixa muito forte. E o segundo destaque, Porto, é que essa tem dinâmicas mais próprias, menos dependentes do macroeconômico, que para esse momento eu acho que pode ser muito bom. A gente espera um resultado excepcional nesse terceiro trimestre, com crescimento principalmente nas novas verticais, vertical de saúde, vertical de banking, vertical de serviços, que são inclusive parte da tese de investimentos nossa em Porto, né? Uma diversificação do negócio dela para se tornar menos dependente do seguro automotivo, do mercado automotivo, né? Que tradicionalmente é o principal segmento da Porto. Estamos animados para o final do ano. E você conferiu aí 2 das 10 ideias da carteira de novembro. Para acessar a carteira completa, é só clicar no link da descrição. É de graça.